Os irmãos, que sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Recanto de Luz, onde aqui vão encontrar a paz. Eu peço silêncio a todos, por favor, que é muito importante o silêncio. Quem não desligou o celular ou colocou no silencioso, por favor, façam agora, que o silêncio é muito importante. E eu quero agradecer muito, agradecer as doações para o nosso brechó, as doações dos alimentos que nós ajudamos as famílias, são mais de 70 famílias, no segundo sábado de cada mês. Agradecer aos voluntários que ajudam na nossa entrega dos nossos ranchos, pedir saúde para todos que continuam ajudando, doando alimentos, com seus trabalhos, muitas vezes vêm aqui no segundo sábado ajudar nesse trabalho que é muito importante para a nossa casa. Então agora, nesse momento, eu peço a todos, quem quiser pode fechar os olhos, relaxar nas cadeiras, Esse momento é nosso, é para nós. Deixar todos os problemas lá fora, esquecer um pouquinho, Eu sei que às vezes é difícil, mas vamos orar por nós. Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que no momento justo solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós, para escutarmos o que nos aconselhas, Pai. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixes agir precipitadamente. Que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade e não da nossa. Que a tua paz invada nossos corações e que nela nos deixamos estar, sem que coisa nenhuma nos afaste dessa paz. Que assim seja. Agora, nesse momento, nós vamos ouvir a exposição do Leandro com bastante atenção. Boa noite, queridos irmãos, corajosos que estarem aqui no Recanto de Luz com essa chuva, merecida e muito necessária para todos nós. Agradecemos a presença de todos aqui e daqueles amigos que estão nos assistindo por YouTube, que com certeza tem bastante, que estão lá no seu aconchegante lar. Pedindo proteção sempre dos inúmeros discípulos do Mestre e guia da humanidade que trabalham incessantemente na espiritualidade, voltando todas as suas atenções na condução das nossas vidas. Por isso, o agradecimento sempre a esses irmãos, queridos, que preparam esse ambiente desde cedo e trazem as energias de saúde para cada um de nós. Hoje, um agradecimento especial ao codificador Allan Kardec, que se dedicou 15 anos da sua vida, com coragem e muita aplicação e dedicação do seu conhecimento, a montar, junto com os espíritos, essa doutrina maravilhosa, guiada pelo Espírito de Verdade, a qual nós também chamamos de Jesus. Portanto, amigos, a doutrina espírita é, sim, a terceira revelação divina prometida à humanidade cristã. Isso não sou eu que estou dizendo, nem os espíritos. É os espíritos, não os que estão aqui. Na obra O Consolador, questão 271, Emmanuel dita para Chico, que Moisés trouxe a missão da justiça. Ele revelou aos homens a existência de um Deus único, porque antigamente achavam que tinham vários deuses, um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas. A segunda revelação, o Evangelho de Jesus, um amor insuperável do Cristo. Acrescentou uma revelação de vida futura. Nós temos uma vida futura. E assim, como junto, penas e recompensas que nos aguardam após o desencarne. E a terceira revelação, a sublime tarefa da verdade, que é o Espiritismo. Longe de negar e destruir o Evangelho, o Espiritismo vem muito ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que se revela tudo quanto Cristo disse e fez. Então hoje, meus amigos, nós vamos nos debruçar nossa atenção sobre a obra O Pão Nosso,
esse belo livro, no capítulo 8, onde Emmanuel, Espírito Emmanuel, nos convida a refletir sobre as ansiedades. E era o que eu estava aqui, estava sentadinho aqui, ansioso. A gente tem que chegar cedo, mas a gente fica 1 hora aqui, né, ansioso para poder trazer uma boa reflexão para todos. E como todo capítulo dessa obra, psicografada por Chico, Emmanuel e Chico, né, nós temos uma passagem bíblica. E a citada foi a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma leitura rápida, só um pouco estranho, lançar nossas ansiedades sobre ele. Quem é esse ele? Porque ele tem cuidado de nós. Bom, vamos ler o capítulo e estudar um pouco. O capítulo diz o seguinte: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo do serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-os a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as quietudes sobre as tuas esperanças com o nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Né, gente? Mas o que é ansiedade? O que entendemos sobre esse sentimento que atualmente atormenta muitas pessoas? Ela não é considerada do século XXI. O termo pode ter várias definições, como aflição, uma angústia, perturbação do espírito causada por uma incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, uma preocupação com o futuro. Mas nós também podemos definir a ansiedade como sendo um fenômeno que ora nos beneficia e ora nos prejudica, dependendo da circunstância em que estamos passando ou da intensidade. Pode se tornar prejudicial ao funcionamento da nossa mente, e tudo que prejudica a mente reflete no nosso corpo físico. Uma frase resume bem essa definição, que diz o seguinte: a ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, faz exatamente o contrário, impede reações. Segundo o escritor e psiquiatra Augusto Cury, em seu livro Ansiedades, no volume 2, Autocontrole, comenta sobre esse mal do século. A nossa composição mental foi feita para pensar, e isso é bom, é necessário, nós pensamos o tempo todo. Mas pensar demais, sem gerenciamento, é uma bomba para a saúde emocional. E nos dias de hoje nós temos inúmeras informações o tempo todo, somos bombardeados o tempo todo por informações. E hoje uma criança de 7 anos recebe essas informações em número milhares de vezes maior do que os conterrâneos, os contemporâneos, pessoas do tempo de Cristo. Milhares de vezes. Uma criança de 7 anos tem muito mais informações. E essa velocidade imensa leva a uma agitação mental, um pensamento acelerado.
utilizando como apoio a obra O Homem Integral, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, ela nos diz que, infelizmente, nos dias de hoje, né, e é mais nítido isso, a gente vê com maior evidência, a gente observar essa ansiedade como sendo um grande problema. Uma característica muito mais prejudicial do que benéfica, se tornando um hábito da nossa conduta nos tempos de hoje. Nós vivemos hoje uma sociedade muito egoísta, onde predomina a insegurança, as constantes ameaças dessas informações exageradas que são espalhadas por vários meios de comunicação. Disputa por cargos, por funções mais remuneradas, ou seja, uma correria, né, aquela questão também de buscar qualquer recursos materiais de qualquer jeito. E nós passamos, há pouco tempo, ainda estamos passando, né, apesar de a Organização Mundial da Saúde nos comunicar que não tem pandemia, nós passamos por um teste de ansiedade muito grande. Essa famosa pandemia Covid-19 que nós nunca vamos esquecer. Essa foi uma prova divina, foi uma prova de Deus, para toda a humanidade, que nem os professores. Vamos lá, pessoal, prova geral. Deus chegou e disse, ó, prova geral, para todo mundo. Uma oportunidade de nós aplicarmos a verdadeira caridade. E que ainda vemos nos dias de hoje uma repercussão negativa, infelizmente, de inúmeras pessoas que desencarnaram pela essa doença. Nós não sabemos realmente quantas pessoas. E por não saber lidar com essa ansiedade, com um certo pânico, ao assistir as informações, por exemplo, anúncios sobre essa enfermidade devastadora, pessoas tiveram essa ansiedade, né, provavelmente dessa incerteza que pairou sobre todos nós, sobre a Terra. Era uma incerteza, ninguém sabia o que fazer. E que nós ainda não sabemos lidar com isso. Se hoje chegasse, só temos outra pandemia, o que a gente faria? Né? Não quero assustar ninguém, mas nós estamos passando por uma transição planetária. E com certeza outras situações difíceis nós vamos ter que passar. E ainda não sabemos como nos conduzir, né? A conduta, nesses casos, é calma. Eu sei que é difícil, mas é calma, paciência, viver o dia de hoje, viver o presente, sem se preocupar com um futuro que ainda é incerto. Jamais, mesmo aqui na crosta terrestre, esse tipo de ansiedade, de preocupação, vai construir algo de útil para nós. Jamais. Isso quem está dizendo é Emmanuel. Jamais as ansiedades vão trazer algo de benefício para nós, em excesso, né? Elas vendam nossos olhos, criam barreiras em torno do nosso psíquico, gerando preocupações funestas, sem sentido, quando estamos diante de uma eternidade pela frente. O ser humano, nós, quando estamos num estado de preocupação, a gente tem atitudes precipitadas. Nós temos contra si todas as possibilidades de triunfo na vida. Né? Esse estado que nós estamos, nós prendemos uma energia de um fluxo natural da vida, quando a gente está em estado ansioso. E não é isso que a espiritualidade quer, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva em abundância, em prosperidade o tempo todo, sempre triunfando em nossas ações. Relações de trabalho, relações familiares, na vida amorosa, em qualquer situação a gente tem que sempre prosperar e viver em abundância. Voltando a Joana de Ângeles, que falando de psicologia, Joana de Ângeles é, né, fundamental, qualquer assunto. Joana de Ângeles nos alerta que a preocupação de parecer triunfador, o que é isso? De responder a forma semelhante aos demais, ser bem recebido, ser considerado dentro de um grupo. Quem é que não gosta de chegar num grupo qualquer desconhecido e ser bem recebido, ser triunfador, que é o termo que ela utiliza. Essa situação gera uma desumanização do indivíduo, que se torna simplesmente um elemento daquele grupo social, sem identidade e sem individualidade. Essa pessoa que não tem essa individualidade, ela busca modelo de personalidades extravagantes, aquele que fala
fala que tem mais volúpia na fala, entendeu? Que ditam modas. Hoje em dia na internet, né, os influenciadores digitais. Tome cuidado com essa gente, né? Tem pessoas boas que trazem coisas boas, nem sempre tudo é ruim, né? Mas são que trazem modelos de comportamentos exóticos, até mesmo de violência. E o descobrimento desse nosso limite, quando a gente percebe que nós temos limite, gera uma inquietação em nós, gera um conflito, que aí começa a disfarçar a possibilidade de uma contínua ansiedade humana. Para aqueles amigos que estão iniciando o estudo do Espiritismo, todos nós aqui, presentes e pelo YouTube, somos espíritos. Isso é básico, é fundamental. Somos espíritos. Fomos criados, simples e ignorantes, por uma inteligência suprema, que foi denominado Deus. E esse espírito está depositado temporariamente nessa massa bruta, que nós chamamos de corpo. E o espírito, meus amigos, não vai ficar o tempo todo encarnado, como a gente fala. Uma prova disso é que todos os dias, no nosso sono, ele dá uma passeadinha. Ele tende a sair do corpo e buscar o seu verdadeiro lugar de morada. O espírito dentro do nosso corpo, ele está inquieto, porque não é a vida normal dele aqui dentro. E de alguma forma infeliz. Além do mais, com todas essas informações negativas, vou repetir, são emitidas nas redes sociais, na TV, enfim, deixa toda a gente ansioso, preocupado com o que pode acontecer. E essa infelicidade do espírito também é uma forma de aumentar a ansiedade do ser humano. Então é uma forma que, né, essa infelicidade que o espírito tem de estar aqui, é uma forma de aumentar essa ansiedade. Abrindo um parênteses, sempre lembrando, né, como eu já falei, só do ponto que a ansiedade prejudica, a ansiedade ela é inerente ao ser humano e pode auxiliar na proteção de perigos. Quando a gente está em uma situação de perigo, aquela ansiedade pode auxiliar. Também, quando estamos numa expectativa de um fato novo, por exemplo, o nascimento de um filho, gera uma ansiedade. Na iminência de ser chamado para um emprego, também gera uma ansiedade. Ou até mesmo, como eu falei no início, fazer uma exposição doutrinária, gera muita ansiedade. São momentos de ansiedade passageira, que após a conclusão do fato, ela se extingue. Isso é bom, isso é benéfico. Por isso, então, que é entender que a ansiedade patológica é muito diferente dessa que vem e passa. Isso pode se tornar um transtorno de ansiedade, que apresenta sintomas de medo e ansiedades excessivos, né, como perturbações comportamentais relacionadas a eles, né, essas ansiedades excessivas. Não vou entrar aqui nos tipos de transtornos, que aí tem pessoas capacitadas para isso, né, que são as siglas TOC, TAG, pânico, fobias. E, independentemente dessas especificidades, e além dos diagnósticos e descrição de sintomas identificados por um profissional de saúde, é necessário compreender que a alma, o nosso espírito, nos sinaliza e nos diz, nos alerta, quando a gente está com sintomas de ansiedade. Eu vou listar alguns aqui, eu encontrei 22, mas eu vou listar só 17. Respiração ofegante e falta de ar, palpitações, eu tive palpitações aqui 5 minutos antes, e dores no peito, não tive dores, mas fala acelerada, sensação de tremor, vontade de roer as unhas, tontura e sensação de desmaio, é um pouco mais preocupante, irritabilidade, enxaquecas, boca seca, tem que tomar uma aguinha, hipersensibilidade de paladar, insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação de que vai perder o controle ou que algo ruim vai acontecer, desequilíbrio dos pensamentos, suor frio, sensação de ser um observador externo da própria vida e sentir-se desconectados de seus ambientes. Então, essas são os sintomas de ansiedade. De novo, Joana de Ângeles nos mostra que existe um limite aceitável de ansiedade, e até que surgem esses sintomas aparentes. Portanto, nós devemos ter muito cuidado quando chegamos nesse limite,
de que tudo se torna preocupante. Nos vitimizando pelaquela rotina. Hoje eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. A gente tenta fazer o máximo que pode dentro de um dia, e aí ficamos pensando, mas eu tenho que fazer isso amanhã. Não, tem que fazer hoje mesmo, porque amanhã não dá, porque amanhã tem aquilo. Isso aqui eu vou fazer no final de semana. Não, mas não dá. Então, tem outra coisa, tenho a casa espírita, tenho o aniversário, tenho o casamento. Sempre vivendo o futuro, o lá, o depois, esquecendo de aproveitar o momento atual. Todos nós não nascemos com essa ansiedade instalada. Não vem instalado dentro do nosso corpo. Se fosse assim, como disse no início lá o Emmanuel, nós seríamos como pessoas perdidas dentro do planeta, sem direção nenhuma. Muito pelo contrário. Nós viemos para a Terra realizar uma tarefa. Todos nós temos uma missão aqui. Uma tarefa edificante. Todos nós, sem exceção. Seja ela pequena, como a nossa aqui, seja ela grande, como o da irmã Agnes, nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que é uma das mentoras do Solar da Paz. Não importa. O problema é se é preocupação excessiva. Essa preocupação que nós temos diariamente desvia da nossa proposta de vida. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma desconexão em relação a quem realmente somos. Simplesmente para atender essa sociedade de aparência que nós temos hoje. Nós valorizamos ainda muito o ter, o consumismo, em detrimento do ser. É uma tentativa de adequar-se a uma realidade que não corresponde à condição atual. Nós nos exigimos condutas que extrapolam as nossas possibilidades, aquilo que a gente pode fazer. A gente idealiza uma coisa e não conseguimos alcançar. E ficamos nesse desgaste da tentativa de chegar em algum lugar que nós não temos capacidade de chegar. Sem sabermos o que realmente somos e o que desejamos, para ser feliz. Nós tentamos se encaixar em um padrão dessa sociedade que nos apresenta no dia de hoje. E reforça isso muito mais o sentimento de desconexão com nós mesmos. Nós estamos passando por um momento culturalmente delicado. Quando a gente começa a falar em tentar se autodescobrir, o conhecimento de si mesmo. Como hoje nós vemos pessoas que antes, antigamente não se podiam demonstrar os seus sentimentos. Imagine se colocar numa pessoa que não podia demonstrar os seus sentimentos, que tinham que suportar uma existência, uma vida inteira de maus tratos, por exemplo. Situação de trabalho escravo. Imagina a angústia de um irmão homossexual não podendo expressar seus sentimentos. Hoje estamos vivendo uma oportunidade de todos nós, sem exceção, buscar dentro de nós mesmos quem realmente a gente é. E sempre chegamos à famosa questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho convida todos os dias uma análise de como foi o teu dia em relação ao bem que a gente faz para nós e para os outros. Dessa forma, podemos nos conhecermos melhor e melhorar a cada amanhecer. A palavra que eu mais vou falar hoje, Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, comenta que o fenômeno da ansiedade também tem suas raízes profundas na necessidade de reparação, na afetividade conflitiva, palavras delas, que vem de outras existências espirituais. E aí a doutrina espírita nos ajuda a entender isso. Um exemplo disso, relação de pais e filhos. Todo filho nasce na família que precisa. Se possui uma dívida passada, é ali que eles vão tentar resgatar. Estão novamente juntos para tentar resgatar um desvio de conduta de outra vida. Infelizmente, em relação a tudo isso, temos muitos jovens e adolescentes ainda que buscam, não nos pais ou alguém dentro da família, eles buscam em outras pessoas aquilo que está faltando dentro de si e do lar. Isso é uma necessidade que tem de autorrealização. Então, a ansiedade também pode vir de vidas passadas. Somado a isso,
ainda temos um ponto que está na questão 471 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade, indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conhecemos a causa, devemos atribuir unicamente a uma disposição física? Resposta dos Espíritos a Kardec: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os Espíritos, ou da que com elas tivestes durante o sono. Então, além das dívidas do passado, que ainda pesam sobre nossos ombros, temos a influência o tempo todo dos espíritos doentios. Eles nos guiam as pessoas para o abismo, em casos extremos, e tirar até a própria vida. Na maioria das vezes, é uma consequência de uma série de fatores, oriundas dessa obsessão. Fato esse que são facilitados pelas nossas atitudes desvairadas. Muita gente ainda tem muita atitude que a gente nem imagina. Eu vou citar algumas: consumo excessivo de álcool, de drogas, medicações sem prescrição médica, alimentação exagerada, julgamento das imperfeições dos outros. Isso tudo atrai esses espíritos. Nós, estudantes da doutrina espírita, deveríamos dar o exemplo sempre, principalmente no consumo nocivo de bebidas alcoólicas, que hoje, eu estava escutando esses dias, é o principal fator que contribui para as mortes no mundo. Consumo excessivo de bebida alcoólica. E por quê, né? Quando as pessoas estão ansiosas, acredito que se afogando em cerveja, seja qual bebida, vai melhorar. A velha mania do ser humano em acreditar que a felicidade está nesses momentos. Triste ilusão. A experiência de beber, quando a pessoa é um dependente químico, ela está registrada no inconsciente. E quando alguém, se ela está ansiosa, está numa situação difícil, alguém chega assim: ei, vamos tomar uma? É um gatilho instantâneo na memória que é acionado, fazendo com que essa pessoa repita esse ato. E aí, meus irmãos, pode se tornar, como eu falei, um dependente químico, mas isso é um assunto para uma outra exposição. Aguardem. Voltando ao nosso amigo psiquiatra Augusto Cury, ele nos convida a aprender a ter autocontrole, a trabalhar ferramentas para serem gestores da nossa mente, pensar antes de agir, abrir a mente para conseguir encontrar respostas inteligentes para problemas difíceis. E onde podemos encontrar essas ferramentas? Alguém tem uma sugestão? Aonde vamos buscar as ferramentas? Não é na ferragem, né? Doutrina espírita. Como o espiritismo nos ajuda com a ansiedade? Essa é a pergunta. Primeiro, a busca primeiramente pelo reino. O que significa isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Os Espíritos nos dizem, temos que ter fé no futuro. Uma ideia clara e precisa da existência da vida futura. Pois mudamos o ponto de vista, como vamos encarar a vida agora aqui na Terra. Tendo consciência que essa estadia é temporária. Auxiliar e prestarmos menos atenção às preocupações da vida, resultando uma calma de espírito, reduzindo as angústias e medos das dificuldades que podem surgir. Devemos colocar as necessidades da realização espiritual acima das materiais, pois o contrário faz com que desconectamos de nós mesmos e dos aspectos essenciais para a vida. Por isso, que é uma das grandes missões da doutrina espírita, é combater o materialismo. Existe uma vida depois daqui. Várias vidas depois. Nós somos espíritos eternos. Temos que ter a consciência dessa existência do mundo dos espíritos e que todos nós vamos para lá. Essa é triste não, uma boa notícia. Nós temos que dizer, coisa triste, né? É uma boa notícia. Quando nós conseguimos vencer a etapa que estamos aqui. Depois de entender o que é o reino, na realidade é o mundo espiritual, a doutrina espírita também nos ensina a confiar, confiança. Confiança em quem? Em Ele. Com relação à frase de Pedro, né? Vamos responder o Ele que está no início do estudo. Jogar nossas ansiedades para quem? Para Deus. Confiar
em quem nos criou. Aprender a lançar as ansiedades em Deus. Imagina o Pedro, que foi quem escreveu essa epístola, quem leu o livro Paulo e Estevão, uma obra magnífica. Simão Pedro coordenava a Casa do Caminho, após o retorno de Jesus à pátria espiritual. E tem um exemplo de perseguição a eles, porque se tratava de uma doutrina nova, era o cristianismo iniciando ali. E aqueles que acreditavam em Cristo encontravam na casa de Pedro uma busca de conforto, alimento, atenção. Se Pedro não tivesse aprendido a lidar com a ansiedade naquele tempo, manter a confiança, a serenidade, dificilmente teria dado conta da sua tarefa. Da mesma forma, Paulo, na sequência também. Né? Então, lançar as nossas ansiedades em Deus, mas não é no sentido de terceirizar. Estou ansioso, sentei ali, joguei para Deus, vou cruzar os braços e vou esperar. Não. Não é responsabilidade, não é dele, é nossa. Mas sim buscar uma união confiante da vivência em Deus, para termos a força necessária para que as ansiedades não se tornem um problema constante. Então, confiar em Deus é a forma de aliviar o fardo interno de preocupações. Quando nós buscamos o Criador, é como uma válvula de alívio. Treina a pressão interna. É ter fé com esperança e agradecer as oportunidades o tempo todo. Deus não nos desampara nunca. Nós precisamos, sim, aprender a confiar nele e em nós mesmos, pois Deus e nós somos um só. Quando essa ansiedade tenta atormentar os corações generosos, porque sempre nós teremos momentos de tristeza, não podemos esquecer, situações, soluções difíceis. Procurar essa união e agradecer o que somos sempre. Fazer o melhor possível, pois sempre Deus fará a sua parte. Outro ponto que a doutrina nos ajuda também é a busca pelo amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 8 e 9, a lei do amor. Quando falamos de amor, estamos dizendo sobre algo muito grande, muito elevado, acima da nossa compreensão ainda de espíritos em aprendizado. O amor é de essência divina. Desde o ser com mais recursos até o mais humilde, todos nós possuímos lá no fundo do coração esse sentimento, essa centelha desse fogo sagrado. Essas são mensagens dos espíritos amigos, nos dizendo que somente o amor une cada um de nós a Deus. Essa é a lei maior estabelecida por Jesus. E não nos preocupemos pelo dia de amanhã. Diz Emmanuel, que lancemos nossas inquietudes sobre as esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor considera o bem-estar de todos nós. Em uma pesquisa num site da Associação Espírita Fé e Caridade, lá de Florianópolis, encontramos uma lista de informações muito importantes sobre como a doutrina espírita pode auxiliar em caso da ansiedade, essa ansiedade constante. Nos ajuda a entender quem somos, nos colocando fora dessa ilusão, desse fluxo de coisas que se perdem. É um acalento para o coração ter o conhecimento de que somos almas imortais, repetindo, né? Somos almas, espíritos imortais. A nossa verdadeira pátria não é aqui na Terra, é lá no plano espiritual. Nós sempre vamos evoluir ao longo de toda a eternidade. Nós nunca retrocedemos, o espírito nunca retrocede. Essa é uma virtude adquirida por nós. E como é que a gente evolui? Através da reencarnação. Teremos quantas existências foram necessárias para alcançar a pureza do espírito, encontrar Deus novamente. Se falharmos, temos o arrependimento, a expiação e a reparação como forma de apagar a falta. Isso é a misericórdia divina. O amor e a misericórdia divina são infinitos. Estamos aqui para evoluir espiritualmente, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa essência divina habita nós. Esta transparece à medida que buscamos a sabedoria e esse amor. E Jesus é o nosso guia. E nunca abandona a gente. Só pedir e agradecer. Todos nós temos
um auxílio de um espírito protetor, que a gente chama de anjo, alguns chamam de anjo guardião. Temos, que nos sempre induz ao bem. Se está induzido ao mal, não é o nosso protetor. É outro tipo de espírito que quer nos atrapalhar. Mas esse anjo guardião nos deixa sempre livre. Nós temos o livre-arbítrio para nossas escolhas, das nossas ações. E nós somos responsáveis por elas, não os outros. Errar perante a lei divina ainda é normal nesse nosso planetinha. Porém, persistir no erro atrasa nosso destino. E o nosso único destino é a felicidade plena junto ao Pai. Alcançá-la só depende de nós. Acrescento aqui a prece também e a leitura do Evangelho como principais meios de buscar essa saúde espiritual. Tanto a prece aqui na casa, às quartas-feiras, aqui nas exposições, como no seu lar. O Evangelho no lar também é importante. Cria uma proteção dentro da nossa casa, em cada um de nós. Nos traz paz. E isso deve se tornar um hábito e disciplinar-se para que a união com os espíritos superiores aconteça. Para fecharmos o estudo de hoje, é importante refletir numa mensagem com o apoio das palavras edificantes do irmão de jornada espírita Arthur Valadares. Importante cada um de nós projetarmos e desejarmos algo para o futuro. Sim, temos que desejar algo para o futuro. Desejar sempre a vitória do bem. Fazermos planos, nos organizarmos com disciplina nas nossas ações, com a intuição dos benfeitores, do nosso anjinho guardião. Ações essas, com certeza, sem esforços ansiosos. É fazer o máximo e o melhor que a gente pode, com lucidez, com o pé no chão e pensamentos livres de preocupações. Ter sempre esperança num resultado positivo, aguardando o tempo de cada situação e acreditando na divina providência. Apesar da vida que estamos vivendo atribulada, agitada, com inúmeras tarefas a fazer, vamos fazer dessa passagem um clima de paz e de eternidade. Grato pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais com esse trabalho e que a paz acompanhe todos os irmãos. Muito obrigado. Agora, depois dessa exposição maravilhosa, né, que a gente ouviu do Leandro, eu separei uma oração aqui, que acho que não foi eu que separei. É para todas as pessoas que estão nas caixinhas ali, tanto os encarnados como os desencarnados. Quem não colocou ali, lembrar de alguém que está precisando de uma oração, né, que está em casa, um familiar. Então, pense nele, pode fechar os olhos, né, se integrar a essa oração. Agora eu quero que vocês ouçam, porque parece uma continuação do que o Leandro falou. Pai nosso de todos os dias, um ser especial, um companheiro fiel, fonte de amor, de esperança e de sabedoria. Tudo que sabemos e somos, aprendemos contigo. Ensinaste-nos dando exemplos. Fazendo assim, crescemos vendo em ti um modelo e um amigo. De ti trazemos no sangue, nas gotas, pedacinhos, verdadeiros símbolos de amor e de carinho, que se integram à nossa vida, fazem parte do nosso ser. Peço ao meu bom Deus, que também é Pai, que nos acompanhe e nos abençoe em todos os momentos de nossas vidas, nos concedendo a luz, a paz e as alegrias. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Que assim seja. Então, agora